Criminalistas, vamos prosperar nos estudos, adentrando agora o artigo 63 dentro desse nosso projeto de penal em 21 dias, nosso 11º dia. Artigo 63 na tela. Verifique-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Volta aqui para mim, olha só. Esse artigo 63 nos traz em relação à reincidência. Aqui, para que seja considerado um acusado, um réu reincidente, o que é isso? É necessário que o mesmo tenha cometido um fato criminoso anterior e que esse fato criminoso anteriormente cometido tenha transitado em julgado, ou seja, não é passível mais de recurso. Então, diante desse trânsito em julgado e depois o agente cometer novo delito, é considerado como reincidente. Artigo 64. Para efeito de reincidência, 1. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Inciso 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Olha só, criminalistas, aqui o artigo 64 nos traz o período depurador. Qual que é esse período, Fabiano? 5 anos. Ou seja, se o agente A cometeu um delito, transitou em julgado, não é um fato anterior criminoso, passados 5 anos do cumprimento dessa pena, 5 anos, esse agente A, após 5 anos, passa a ser o que? Primário. Perfeito? Então, ele não vai mais continuar, se porventura cometer um outro delito, ser considerado reincidente. Artigo 65 na tela. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1. Se o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. 2. O desconhecimento da lei. 3. Ter o agente. A linha A, cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral. A linha B, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano. A linha C, cometido crime sob coação que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob a influência de violenta emoção provocado por ato injusto da vítima. A linha D, ter confessado espontaneamente perante a autoria do crime. A linha E, cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Esse artigo 65 nos traz as circunstâncias atenuantes, ou seja, é de aplicação obrigatória pelo juiz. Ou seja, criminalistas, aqui o juiz, ao sentenciar o processo, ele vai analisar primeiro, dentro do sistema trifásico. Nós já vimos o artigo 59, então as circunstâncias judiciais. Depois ele vai ver as agravantes e atenuantes, conforme nós estudamos aqui. Então essas circunstâncias atenuantes estão na segunda fase desse sistema trifásico. E por fim, ele vai analisar as causas de aumento e diminuição. Em relação às causas de circunstância atenuante, essa aplicação ela é obrigatória. Não pode o juiz simplesmente, não vou aplicar. Uma vez o réu, o acusado, ele preencher algum desses elementos, desses requisitos, dessas condições do artigo 65, essa aplicação das atenuantes é obrigatória. Isso, relembrando, reiterando, na segunda fase da dosimetria da pena. Artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Criminalistas, aqui o legislador nos traz as circunstâncias conhecidas como inominadas. No artigo 61 e 63, nós vimos as agravantes. Eu falei que nas agravantes é obrigatório estar de forma expressa, taxativa. O juiz não pode inventar ou inovar alguma outra agravante. Não pode. Aqui, em benefício do acusado, em benefício do réu, o artigo 66 nos traz a possibilidade do juiz aplicar as chamadas circunstâncias inominadas.
ou seja, sem previsão legal. O juiz basta colocá-las e fundamentar. Isso para sempre atenuar a pena, em benefício do réu. Artigo 67. No concurso de agravantes atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. O artigo 67 nos traz essa questão da possibilidade de um conflito de circunstâncias. No mesmo processo pode haver circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. E aí? Pode ter várias. Como fazer, como o juiz deve analisar, sopesar cada uma. Sempre analisando os elementos subjetivos do fato delituoso, ou seja, a personalidade do agente, a reincidência, como o agente agiu diante daquela situação, daquele fato criminoso. Então, sempre analisando essa questão subjetiva, perfeito? E a jurisprudência nos traz o fator determinante aqui. O que é conhecido como menoridade relativa. Mas sabendo o que é essa menoridade relativa? É justamente a idade que a pessoa completou 18 anos, passa a ser imputável penalmente, todavia menor de 21 anos. Então, esse período aqui é considerado a menoridade relativa. Perfeito? Essa menoridade relativa, dentro dessa construção jurisprudencial, ele tem sobreposto nesse conflito de circunstâncias aqui. Ok? Artigo 68. A pena base está fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 desse Código. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento e de diminuição previsto na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Por fim, o artigo 68, o legislador nos traz as causas de aumento e as causas de diminuição da pena. No caso dessas causas de diminuição ou aumento, previstas no 68, a pena ela pode ir para o além da pena prevista e pode vir a tornar aquém do mínimo legal. Vamos supor que na pena de tráfico, o exemplo aqui do agente a pena do tráfico é de 5 a 15 anos de reclusão. Para o juiz chegar a uma pena entre 5 a 15, ele vai perpassar pelas circunstâncias judiciais da 59 que nós vimos, que é o primeiro, dentro do sistema trifásico, a primeira fase. Ele vai passar pelas agravantes, pelas atenuantes que nós estudamos aqui, que é a segunda fase, e por fim, pelas causas de diminuição ou de aumento, que configura a terceira fase desse sistema trifásico. Perfeito? Vamos supor que ele chegou nas duas primeiras fases, analisando as circunstâncias agravantes e atenuantes, ele entendeu que o acusado deve receber uma pena de 15 anos, o máximo, o limite, certo? Aqui, com devidas causas de diminuição ou de aumento, se houver uma causa de aumento aqui, ele pode inclusive superar essa pena aqui de 15 anos. Perfeito? Da mesma sorte, se ele analisando as circunstâncias judiciais 59, perpassando pela segunda fase da dosimetria da pena, que nós vimos, as agravantes e atenuantes. Aqui ele chegou e falou, olha, é de 5 anos. Ele vai analisar as causas de diminuição de aumento. Ele pode diminuir e entender uma causa de diminuição, um exemplo do tráfico de drogas, que é o parágrafo 4º do artigo 33, e ele entende essa causa de diminuição prevista lá, nessa lei especial, e aplica essa diminuição, essa causa de diminuição. Aplicando essa causa de diminuição, ele pode, por óbvio, reduzir aquém do mínimo legal. Então aqui o acusado, nesse caso,
pode receber aí 1 ano e 8 meses, 4 anos, 3 anos, enfim, a depender do tanto de pena que ele vai fixar para essa causa de diminuição. Então, diferentemente das outras circunstâncias, aqui na causa de diminuição ou de aumento, ele pode aumentar além ou aquém dos limites previstos na lei. Perfeito? Com isso, criminalistas, nós fechamos o nosso 11º dia de estudos, chegamos aí na metade, na realidade ultrapassamos, e agora é importante que você continue firme dentro desse objetivo e nós vamos finalizar os 21 dias de estudos aí, artigo por artigo, da parte geral do Código Penal. Muito importante, e reitero que você siga diariamente as nossas postagens aqui e, lógico, sempre com o código na mão para que você possa pegar o hábito da leitura. Importante que ao final desses 21 dias, desse nosso desafio, você tenha criado o hábito da leitura da lei, que é a fonte primária do direito. Perfeito? Espero ter ajudado e até a próxima.